A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 11 e versículo de número 2 e 3, que vai nos dizer assim: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos que em meio ao sofrimento, João pede para que os seus discípulos vá ali até Jesus para perguntar se Jesus realmente era o Messias ou eles ainda precisavam esperar outro. Aqui nós vemos, irmãos, o quanto o sofrimento faz a gente esquecer do que Deus ele já falou. O que Deus já mostrou, muitas vezes acaba ficando esquecido diante das dores momentâneas que estamos enfrentando. João aqui estava preso. João estava vivendo tempos de angústia. Eu estou conversando com homens e mulheres que estão vivendo tempos de angústia, tempos de dor, de sofrimento. E você está começando a duvidar de alguns propósitos de Deus. E você está começando a duvidar de alguns cumprimentos de palavra do Senhor. Será que vai acontecer? Será que não vai? Será que a porta vai abrir? Será que Deus tem realmente esse chamado na minha vida? Aquilo que você tinha convicção antes da aflição, agora você não tem mais, porque você está em meio a dores. Porque você está em meio a aflições. Porque a situação está difícil. Muitas vezes, as situações difíceis vão vir para a nossa história. E nós vamos esquecer das promessas. E nós vamos esquecer das palavras de Deus. Você lembra? Quando João, ele batiza a Jesus, houve a confirmação para João. Deus confirmou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. João, não tenha dúvida não que é este aquele que eu te falei, Ramanchurabacandaraia, que eu iria te apresentar. O próprio Deus apresentou Jesus para João. João era o percussor de Jesus. João veio para preparar o caminho para o Messias. Ou seja, quando João estava no cárcere, ele já havia cumprido seu propósito. Mas diante da dor, João não estava entendendo nada. E isso é normal, meu irmão e minha irmã. Diante das dores, a gente não entender nada, porque nós somos seres humanos. Mesmo João sendo um grande homem na presença de Deus. Mesmo João sendo ali o último profeta com ofício de profeta, um homem que tinha ousadia, um homem que tinha intrepidez, um homem que pregava sem medo, um homem que preparou o caminho para Jesus Cristo, agora estava dizendo: é ele mesmo ou não? E o Senhor diz para você hoje: eu estou vendo o seu coração, e eu sei que o seu coração está parecendo o coração de João, cansado. Cansada, dizendo: eu nem sei mais se a porta vai abrir. Há pouco tempo atrás você tinha convicção de muita coisa, mas agora você não tem mais. Eu nem sei se fulano vai se converter. Eu nem sei mais se esse casamento vai ser restaurado. Eu nem sei mais se minha vida financeira vai mudar. Eu nem sei mais se eu vou receber uma cura. Talvez você entrou aqui desesperançado e desesperançada diante do que você está vendo e vivendo. Mas o Senhor me trouxe aqui para te falar: haverá confirmações de que Deus está contigo. Haverá confirmações do que Deus falou com você. João queria confirmação. E tem homens e mulheres que sabem que Deus é contigo, sabem do propósito de Deus na sua história, mas o momento, a aflição te cegou tanto que você tem dito: Senhor, me dê confirmação, porque senão eu não vou conseguir permanecer. Eu não vou conseguir acreditar no que o Senhor me falou mais, porque eu estou cansada. Eu estou fragilizado. Declare comigo: o meu Deus me viu e Ele vai trazer resposta e tirar essa aflição do meu coração. O meu Deus me viu e Ele vai trazer resposta e tirar essa aflição do meu coração. João queria saber
se ele realmente havia concluído a missão dele ou não. João queria ter certeza se verdadeiramente ele tinha feito tudo como Deus havia ordenado ou não. É normal homem e mulher de Deus cansar. É normal homem e mulher de Deus ter dúvidas. É isso mesmo. É normal homens e mulheres de Deus não ter forças às vezes para orar, para buscar, não entender nada, a incredulidade querer bater na porta. É normal, irmãos. Por quê, irmão? Porque somos seres humanos. Grandes homens de Deus, a exemplo de João Batista, cansou. Grandes homens de Deus passaram por tempos de aflições. Como o próprio Elias, né? Elias entrou em uma caverna. Elias era um grande homem de Deus. Elias tinha ousadia. Elias, irmãos, era um homem realmente usado por Deus. Mas a Bíblia diz que chegou um momento em que ele ouviu a ameaça de Jezabel e ele entrou em uma caverna e não queria mais sair dela. Chegou até a pedir para si a morte. Então, irmãos, quando nós lemos relatos como esse de João Batista, de Elias, nós entendemos. Eram homens. Ah, irmã, mas era profeta. Mas eram homens falhos. Ah, irmã, mas Deus falava com eles. Mas eram homens falhos. Deus pode falar com você. Você pode ser uma pessoa usada em profecia. Você pode ser uma pessoa que é usada na palavra. Você pode ser usado no louvor. Você pode ser um pastor, uma missionária. Uma pessoa que prega as nações. Mas você é ser humano e você não pode esquecer disso. Declare comigo, eu não posso esquecer da minha humanidade. Eu sou ser humano. Eu não posso esquecer da minha humanidade. Eu sou ser humano. Não se sinta culpada. Não se sinta culpado por estar confuso. Por estar cansado. É normal. Deus, ele te viu e ele vai te restaurar. Deus não deixou Elias confuso. Deus não deixou Elias sucumbido na caverna e pronto. Não, Deus socorreu a ele. Deus vai trazer socorro para você. Deus não deixou João Batista ali cheio de dúvidas, sem entender muita coisa. Deus trouxe para ele a resposta e Deus vai trazer para você a resposta. Respostas claras que vão dissipar toda dúvida. Respostas claras que vão trazer conforto e alegria ao seu coração. Respostas claras daquilo que você tinha certeza há algum tempo atrás, mas agora você já não tem mais, porque as dúvidas estão te cercando diante do que você está vivendo. João capítulo 1, versículo 32 ao 34. João 1, do 32 ao 34, vai nos dizer assim. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu, como pomba, e pousar sobre ele. João disse o que aqui? Vi. João testemunhou, irmãos, quem estava falando isso aqui não foi Jesus não, mas foi o próprio João. Ele estava falando, eu vi, os meus olhos contemplaram o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Mas quando João estava no cárcere, João o quê? Esqueceu do que viu. Porque a dor nos faz esquecer do que contemplamos muitas vezes. A dor nos faz esquecer dos milagres que a gente já recebeu. Porque eu estou conversando com homens e mulheres de Deus que têm com Deus experiência. Você tem testemunho para contar como João Batista tinha. Mas humanamente falando, hoje, a aflição está tentando tirar isso de você. E você está cansada. E você está cansado. Versículo 33. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. João Batista deixou bem claro aqui que ele não conhecia a Jesus, mas aquele que enviou a ele, ou seja, Deus, que mandou João Batista como percussor de Jesus, disse a ele: eu vou te dar um sinal de quem é o Messias. Eu vou te dar um sinal de quem é Jesus. Quem falou isso foi Deus para João. E aconteceu como Deus disse. A palavra de Deus se cumpriu. Versículo de número 34. Pois eu de fato vi. João está dizendo o que aqui? Os meus olhos viram. O que os teus olhos viram é diferente do que você ouviu.
O que você ouviu, você pode ter dúvida porque você não viu. Mas o que você viu, você não tem dúvida, não é assim, irmãos? Porque às vezes a gente escuta algumas coisas, alguns burburinhos, e nós ficamos na dúvida: será que é? Será que foi verdade? Por quê? Porque os teus olhos não viram. Mas aquilo que os teus olhos viram, acabou, irmãos. Você tem certeza, você tem convicção. Então, quando João diz aqui, eu vi, ele está dizendo, ninguém tira de mim, porque eu sou testemunha ocular do que eu estou falando. João era testemunha ocular do que Deus havia dito que aconteceria com Jesus. De quem era o Messias. Aí ele diz aqui, ó, eu vi e de fato tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Eu testifico, por quê? Porque eu contemplei. Porque eu sou testemunha ocular. Porque eu não tenho dúvida do que eu estou falando, porque os meus olhos contemplaram. Eu não ouvi falar. João não somente ouviu o que Deus falou, mas ele viu se cumprir. Este mesmo João que está aqui dando testemunho de Jesus é o João que estava no cárcere, dizendo, vai lá, pergunta a ele se realmente é ele que estava para vir. Ou se nós havemos de esperar outro. Ou seja, eu estou com dúvida, eu já não sei mais de nada. Irmãos, isso aconteceu com João Batista, certo? Nós estamos falando aqui do último homem com ofício de profeta, chamado João Batista. Aquele que era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Aquele que foi preparado para ser o precursor de Jesus Cristo. Aquele que preparou o caminho para o Messias, o qual o próprio Jesus deu testemunho sobre ele, dizendo que ninguém nascido de mulher era maior do que João. Somente aquele que se humilhasse mais do que João poderia ser maior do que ele. Então até Jesus deu testemunho desse João aqui. Mas esse João aqui estava cansado. Esse João aqui estava confuso. Esse João aqui era homem de Deus, era profeta. Mas a aflição deixou esse João aqui, ó, sem entender nada. E isso acontece na nossa história, não se culpe por isso. Deus me trouxe aqui para falar sobre a sua humanidade, que às vezes você esquece. Às vezes, irmãos, a gente ora, busca tanto, que começamos a pensar que não somos humanos. Começamos a achar que não estamos em um corpo corruptível mais. E aí, irmãos, quando as dúvidas vêm, quando as aflições batem na porta, começa uma batalha interna dentro de nós, nós começamos muitas vezes a o quê? A nos culparmos. Dizendo, eu sou assim. Eu estou duvidando. Eu não sirvo para o reino dos céus. E Deus está olhando e dizendo, você acha mesmo que eu não sabia que isso ia acontecer em um momento da sua vida? Você acha que quando eu te escolhi, eu achei que você era perfeita, por isso eu te chamei para o reino dos céus? Você acha que eu achei que você era perfeito, que você não falharia? Eu sabia muito bem quem você era. E eu sei que você continua sendo. Eu sabia muito bem que ia ter momentos em que você ia pensar em parar. Que ia ter momentos que você ia entrar em uma caverna e você não ia querer sair dela. E se eu não te tirasse de lá, você não sairia. Eu sabia muito bem que iriam ter momentos em que você iria olhar para a sua história e iria pensar que não tem mais jeito. Que eu te esqueci. Que eu te abandonei. Que eu não vou cumprir nada do que eu falei. Porque a dúvida vem, irmãos. A dúvida vem porque somos seres humanos. A dúvida, ela vem porque nós somos falhos. Mas o Senhor não nos descarta por ela, não. Ele traz confirmação. Você está pensando que Jesus, ele se levantou aqui contra João Batista e começou a acusá-lo de incrédulo. E começou a apontar o dedo dizendo, você sabe muito bem quem eu sou. Diga a ele que ele sabe porque o meu pai confirmou. Você acha que foi isso que Jesus fez? Não. Jesus sabia da fragilidade de João. E Jesus trouxe a resposta para ele com amor, trouxe os sinais que ele precisava, versículo 4. E Jesus respondendo, disse-lhes, ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Versículo 5.
Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Diz para ele que ele já preparou o caminho, que eu sou o Messias. Diz para ele que a missão dele já foi concluída, que está tudo certo. E diz para ele também que eu não desprezo a ele. Não desprezo a ele em meio às dúvidas e às aflições, mas eu confirmo o que ele está precisando. Eu não sei qual é a confirmação que você está precisando, mas Deus diz para você pela misericórdia. Eu trago a confirmação que você precisa para a sua vida. Declare comigo, eu creio que o Senhor traz confirmação pela misericórdia para a minha vida. Eu creio que o Senhor traz confirmação pela misericórdia para a minha vida, da mesma forma que João não ficou aqui cheio de dúvidas, mas Jesus confirmou para ele, mostrando que verdadeiramente ele havia cumprido o papel dele. Deus vai trazer para a sua vida também confirmações, que não vai deixar você aí cheio de dúvidas, cheia de dúvidas, e o Senhor não te deixará desistir dos propósitos dele. Amém? Deus não vai deixar você cheio de dúvidas, cheio de dúvida. Ele traz confirmações para a sua história, como ele trouxe para a história de João. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém, que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra, te agradecermos pelo teu amor, pela tua compaixão, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, por não nos descartar. Obrigada, Senhor, por não nos acusar, não nos apontar em momentos em que estamos duvidosos, em momentos que estamos com medo, que estamos aramancho, cai de rasto, aflitos, angustiados, sem entendermos nada, porque isso estava acontecendo aqui com João Batista, mas o Senhor, Pai, usou de misericórdia com ele. Pai, aconteceu também com Elias e Deus usou de misericórdia com Elias, e eu creio, Pai, que o Senhor está usando de misericórdia para conosco e trazendo sinais, confirmações, e tirando todo o cansaço, e tirando toda a dúvida, Pai, que estava na nossa vida, nos confirmando, nos fortalecendo, nos ajudando para prosseguirmos na tua caminhada, na caminhada que o Senhor designou para a nossa história, naquilo que o Senhor ordenou para a nossa vida. Oh Deus, eu creio no teu fortalecimento, eu creio nos teus sinais, eu creio que a dúvida é lançada por terra, que a aflição é lançada por terra, e que o Senhor trará confirmações para os teus filhos, e o Senhor não vai deixar eles cheios de dúvida, mas o Senhor vai trazer para eles, Senhor, a resposta que eles precisam em meio às aflições, e os fortalecerá, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção a vida, a história, aonde deve congregar porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa guerra na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome, Senhor, seja glorificado, Pai, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Da mesma forma que João recebeu a resposta de Jesus,
O sinal que ele precisava, você também vai receber o Senhor. Ele não vai despedir você aí da forma que você está. O Senhor não vai te deixar. Ele não vai te desamparar em meio às aflições, em meio às dúvidas que você está vivendo, mas Ele vai fortalecer você, porque as promessas dele ainda estão de pé na sua vida. Deus te viu e Ele tem misericórdia de você. Assim como Deus não deixou João Batista perecer sem a resposta, primeiramente que ele precisava, Deus também não vai deixar você perecer sem a resposta que você precisa. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe este sinal de Deus e esta palavra na sua vida, em nome de Jesus Cristo, declare amém.